Congresso Nacional avalia vetos da presidente Dilma Rousseff sobre o projeto de lei que cria novos municípios no país. E na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Tony Medeiros defendeu a aprovação da matéria. E ainda, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, visita Manaus e elogia avanço nas obras da Arena da Amazônia. E mais, deputado adjunto Afonso integra a comissão da UNALI, que pede maior celeridade no Congresso Nacional na votação do projeto de lei que reduz dívidas de estados e municípios. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no Alea Notícias. Boa noite. O Congresso Nacional vai analisar na próxima terça-feira os vetos da presidente Dilma Rousseff. Na pauta, há alguns itens polêmicos, como o projeto que repassa às Assembleias Legislativas Estaduais a autonomia para a criação de novos municípios. Na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado Tony Medeiros defendeu o projeto de lei e percorreu diversas comunidades com o potencial para a emancipação. A sessão para examinar 4 vetos presidenciais está marcada para a próxima terça-feira, dia 18, às 7 da noite na Câmara dos Deputados. O item mais polêmico que o Congresso deve analisar é a rejeição total do projeto de lei que facilitava a criação de municípios. A presidente Dilma Rousseff vetou totalmente o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei complementar, que estipulava novas regras para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. A proposta do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, possibilitaria a criação de aproximadamente 400 novas cidades. A justificativa foi de que o projeto contraria o interesse público, porque o crescimento de despesas não será acompanhado por receitas equivalentes, o que impactará negativamente a sustentabilidade fiscal e a estabilidade macroeconômica. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Tony Medeiros defendeu o projeto de lei e percorreu diversas comunidades com potencial para a emancipação. O último discurso do parlamentar relacionado ao assunto foi no dia 6 de fevereiro. Tony falou sobre uma campanha nos legislativos de todo o país que articula a derrubada do veto presidencial. Vou continuar fazendo as reuniões nas comunidades. Eu vou continuar junto com essas comunidades que buscam a sua emancipação atrás desse velho sonho. E não é justo que não se dê a oportunidade a essas localidades que cresceram, que se desenvolveram e que hoje buscam, sim, a sua emancipação. O deputado Luiz Castro defende que o veto poderia ser parcial. Eu entendo que poderia ter sido um veto parcial, que ela poderia reeditar essa matéria por uma medida provisória, né, ou mesmo por um projeto de lei, mas não simplesmente ignorar o assunto. Outros 3 vetos também vão ser examinados. Um sobre o repasse de recursos públicos às universidades comunitárias, o que normatiza a travessia de pedestres próximo às escolas. A proposta tornava obrigatória a pintura de faixas de pedestres em um raio de 1 quilômetro em torno de escolas públicas e privadas situadas em área urbana. O veto foi integral, sob a justificativa de que ela não prevê a consideração de critérios técnicos nem das necessidades concretas para a sua implementação. E ainda o que regula a condução de veículos de emergência. Cenário político positivo para parlamentares do Amazonas. 3 senadores do estado deverão atuar como líderes de partido e da base governista no Senado Federal. E ainda, PEC que determina o afastamento de agentes públicos candidatos à reeleição para presidente, governador e prefeito deverá ser votada ainda esta semana no Senado. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Priscila Sena. Olá, seja muito bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. Nesta segunda-feira, entidades do movimento negro e especialistas em políticas de ações afirmativas pediram a votação na Câmara do projeto de lei do governo que prevê reserva de 20% das vagas nos concursos públicos federais para candidatos afrodescendentes. De acordo com as entidades, a reserva de vagas para esta parte da população encontra suporte no princípio constitucional que define a redução das desigualdades sociais como um dos objetivos do Estado brasileiro. A proposta já passou por 2 comissões na Câmara dos Deputados, mas ainda depende de aprovação no plenário para ser encaminhada ao Senado.
E o ano legislativo de 2014 começa com notícias positivas para a bancada política do Amazonas, pelo menos para os 3 senadores do estado, Alfredo Nascimento, do PR, Eduardo Braga, do PMDB e Vanessa Graziotin, do PCdoB, que pela primeira vez atuarão como líderes de seus partidos e da base governista. O cargo é tido como relevante e de destaque porque a liderança partidária permite ao parlamentar participar das reuniões com a mesa diretora e ainda atuar em qualquer comissão, encaminhar votação em nome da bancada e falar a qualquer tempo no plenário. No final de janeiro deste ano, a presidente Dilma Rousseff demonstrou satisfação com o trabalho do senador Eduardo Braga e o manteve na liderança do governo no Senado, o principal papel de articulação entre o Palácio do Planalto e os 81 senadores. A senadora Vanessa Graziotin também foi indicada para ser líder do PCdoB na casa. Ao assumir a liderança, a senadora falou estar ciente dos desafios em 2014, se referindo à Copa do Mundo, em que Manaus é uma das cidades sedes, e às eleições. Vanessa disse ainda que vai lutar para que a prorrogação dos incentivos da Zona Franca de Manaus seja concretizada. Já a permanência do senador Alfredo Nascimento na liderança do PR é tida como certa, mas ainda não foi decidida pelos membros do Partido da República no Senado. Caso haja mudança, o nome cotado para ser o novo líder é o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, pode aprovar na próxima quarta-feira a proposta de emenda à Constituição PEC 48 de 2012 da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que determina o afastamento de agentes públicos candidatos à reeleição para presidente, governador e prefeito 4 meses antes do pleito. De acordo com o relator senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, a iniciativa é pertinente. Isso porque, segundo ele, há desequilíbrio no processo eleitoral quando um dos candidatos é ocupante do cargo em disputa. O senador afirmou que raros têm sido os candidatos à reeleição que saem derrotados nas urnas e apresentou ainda uma emenda à PEC, sugerindo a alteração no prazo para afastamento do cargo, que, segundo a proposta, em vez de 4 meses anteriores ao pleito, o afastamento ocorra a partir do primeiro dia útil após a homologação da candidatura. Se for aprovada, a PEC 48 de 2012 segue para 2 turnos de votação no plenário do Senado. E o Bancada Parlamentar de hoje fica por aqui, mas na próxima semana você poderá acompanhar mais informações sobre o cenário político do Amazonas e do Brasil. Até lá! Deputado Adjunto Afonso integra a comissão da UNALI que deve pressionar o Congresso Nacional a votar projeto que trata sobre a redução de juros das dívidas dos estados e municípios. A Comissão de Assuntos Econômicos irá votar no próximo dia 25 as emendas apresentadas ao projeto original pelo próprio Executivo Federal. Os deputados Adjunto Afonso e Marcelo Ramos estiveram em Brasília para participar da 5ª reunião da diretoria executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI. Uma das principais pautas debatidas foi a criação de uma comissão para pressionar o Congresso Nacional a votar o projeto de lei da Câmara número 99 de 2013 do Executivo Federal, que trata sobre a redução dos encargos das dívidas dos estados. Atualmente, essa dívida dos estados com a União está em torno de 460 bilhões de reais. O Amazonas deve aproximadamente 2 bilhões. No entanto, há estados que pagam juros de até 14% ao ano. Por isso, o PLC prevê a troca do indexador dessa dívida, o que pode reduzir a taxa de juros para 4%. Mas o projeto, que estava previsto para ser votado em dezembro pelo Congresso, até agora não entrou em pauta. O deputado Adjunto Afonso vai compor a comissão formada pela UNALI. De acordo com o parlamentar, com o projeto aprovado, o dinheiro que deixar de ser pago em juros para o governo federal ficará para o executivo estadual investir em políticas públicas. Cada centavo que o Estado deixa de recolher para a União de forma de juro, esse centavo ele pode ser investido em educação, em saúde, em muitas coisas que o Estado precisa investir. E se o Estado paga uma exorbitância dessa de juros, reduz a capacidade de investimento dos estados. A gente vai aguardar esse mês de fevereiro. Se não houver nenhuma sinalização de votação, nós vamos, no começo de março,
logo depois do Carnaval, para ter uma grande movimentação, mobilização. Atualmente, o projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. No último dia 10, o Partido dos Trabalhadores completou 34 anos de fundação. Para comemorar a data, deputados da bancada petista da Assembleia Legislativa do Estado realizaram uma sessão especial em homenagem às lideranças da legenda. Em 1980, o Partido dos Trabalhadores foi fundado em São Paulo a partir da Organização Sindical de Operários, com a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aos 34 anos, o PT tem como principal marca os 11 anos à frente do comando do país. Comemorada em 10 de fevereiro, a fundação do partido recebeu homenagem da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira. Os autores da sessão especial foram os deputados José Ricardo e Sinésio Campos, que fazem parte da legenda. Como um dos maiores partidos do Brasil, com essa militância, com essa garra, com esse engajamento, com essa participação maciça de jovens, de mulheres, está fazendo a diferença na política brasileira. E entendendo que ainda tem muito tempo pela frente, o Brasil ainda tem muitos desafios, precisamos trabalhar para diminuir mais ainda a desigualdade que nós temos, que é histórica no Brasil, e o partido vai fazer a sua parte. O Partido dos Trabalhadores, que era para contemplar a classe trabalhadora que não tinha vez e voz, eu aqui no Amazonas nunca tive filiação em outro partido. Fui vereador de Manaus, estou no meu 4º mandato como deputado estadual e tenho a certeza que o que queremos efetivamente que um partido que represente a grande maioria da população. E é esse partido que lutamos. O partido possui mais de 1,5 milhão de afiliados em todo o Brasil, sendo 30 mil só no Amazonas. Na manhã desta segunda-feira, a Assembleia Legislativa sediou o lançamento da campanha salarial de 2014 dos servidores federais do estado do Amazonas. Entre os pleitos debatidos pela categoria estão a equiparação salarial dos servidores ativos e aposentados, além da incorporação integral de todas as gratificações de desempenho ao vencimento básico dos trabalhadores. A campanha salarial defendida pelos sindicatos dos servidores públicos federais do Amazonas, Sindicep-AM, debateu temas como a antecipação para 2014 da parcela de reajuste de 2015, incorporação das gratificações ao vencimento básico e definição de uma data base para a categoria. De acordo com Minandro Sodré, secretário-geral do sindicato, essas pautas são antigas e ainda não foram atendidas pelo governo federal, o que poderá acarretar em uma greve geral. Nós também não temos acordo coletivo, então nós queremos a paridade entre ativos e aposentados, a incorporação de todas as gratificações e uma tabela única para todos os setores do Serviço Público Federal, que hoje tem várias tabelas, umas melhores e outras menores, então isso traz um desconforto muito grande dentro da própria categoria dos servidores federais, porque há uma distorção muito grande salarial dentro da própria categoria e dentro do próprio governo. De acordo com o deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro, o governo federal tem tratado os servidores federais de forma desigual. Nós observamos que o governo federal tem tratamentos distintos para diferentes categorias. Se você for ver o pessoal da Receita Federal, é muito bem tratado, tem carreiras sólidas, bem remunerados, ou seja, tem, portanto, um tratamento distintivo, especial, mas há categorias que são muito sacrificadas, há categorias que não têm nenhum tipo de suporte logístico para atuar. É o caso da FUNAI, que é um abandono total, é uma instituição que ao longo dos anos foi abandonada pelo governo federal e os servidores sofrem muito com isso. Então há muita injustiça no tratamento que o governo federal tem com seus servidores. Uma pequena parte dos servidores é muito bem tratada, outra mais ou menos e outra muito mal tratada. A próxima reunião nacional da categoria está marcada para março de 2014 em Brasília. A Assembleia Legislativa do Estado aprova reajuste da aposentadoria para rancenianos. A indicação foi apresentada pelo deputado Edilto Afonso e vai atender centenas de pessoas no Estado. Os detalhes com o repórter Adriano Castro. O requerimento de número 166 de 2013, de autoria do presidente da Comissão de Finanças Públicas, deputado pelo PP Adilto Afonso, indicava o reajuste na aposentadoria dos rancenianos. A mensagem governamental, aprovada por unanimidade na primeira votação do ano,
alterou o valor de R$ 622 para R$ 724, conforme o salário mínimo nacional vigente. Segundo Adjuto Afonso, o benefício será para centenas de pessoas em todo o Amazonas. Ainda de acordo com o parlamentar, o governador Omar Aziz sempre se mostrou preocupado com as questões sociais e entendeu que essa indicação é importante porque fará um resgate social. E você vai ver no próximo bloco. Secretário-geral da FIFA visita Manaus e elogia o avanço nas obras da Arena da Amazônia. E ainda, autoridades amazonenses afirmam estar confiantes com a realização da Copa do Mundo em Manaus. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Em visita a Manaus, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, elogiou o avanço nas obras da Arena da Amazônia. A vistoria ao estádio durou mais de 1 hora e contou com a presença do vice-governador do Amazonas, José Melo, e do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Toda a área interna da arena, além do gramado, foram fiscalizados. A previsão é que o estádio seja concluído dentro de 20 dias. Uma comitiva da FIFA, representada pelo secretário-geral da organização, Jerome Valk, acompanhado pelo secretário executivo do Ministério dos Esportes, Luiz Fernandes, desembarcaram em Manaus para uma visita técnica à Arena da Amazônia. A capital será palco de 4 jogos da competição mundial, incluindo grandes seleções como Inglaterra, Portugal e Itália. Segundo o secretário-geral da FIFA, a presença destes grandes times deve atrair ainda mais os olhares do mundo para Manaus, aumentando a responsabilidade das entidades que estão envolvidas na organização do evento. England-Italy is a kind of a final. It has never been a final because England never played Italy in a final, but it could have been a final, and definitely it is one of these highest football game you can expect. So it means that for the first game, Manaus will have, the stadium will be at 110%, and we have to work with Manaus in order to make sure that we have test events to make sure that again the stadium is ready for this big game. Para o vice-governador, a avaliação da FIFA corresponde positivamente ao esforço que o poder público tem feito na preparação de Manaus para receber o evento. A relação Prefeitura de Manaus, o governo do estado e mais o governo federal proporcionou os avanços. Eles não têm hoje nenhuma preocupação mais, têm consciência de que vamos realizar uma grande Copa do Mundo. Elogiou o nosso estádio. Acho que é um estádio, com certeza, vai ser, se não o mais bonito, um dos mais bonitos da Copa. Elogiou a funcionalidade e elogiou a nossa organização. Já o prefeito de Manaus, Arthur Neto, destacou que o êxito na organização da Copa do Mundo pode certificar a capacidade da cidade em receber grandes eventos. E Manaus, como subsede, tem todo o empenho do governador, do prefeito, das duas instâncias, de provar que ela, enquanto cidade, pode aspirar a desenvolver uma grande indústria do turismo de eventos. Se sediar uma Copa do Mundo com êxito, é capaz de sediar qualquer outro evento. E temos então os equipamentos agora que serão um legado efetivo da Copa do Mundo, os equipamentos que vão possibilitar que se chegue mais brilhantemente, mais rapidamente a esse objetivo. A data de inauguração da Arena da Amazônia, assim como o calendário dos eventos teste, devem ser divulgados após a conclusão da obra, que ocorrerá em um prazo estimado de 20 dias. A previsão é que o jogo inaugural seja realizado pelos clubes locais Rio Negro e Nacional. O deputado estadual Arthur Bisneto também acompanhou a comitiva da FIFA. E ainda durante a visita na Arena da Amazônia, as autoridades presentes concederam entrevista coletiva à imprensa e demonstraram confiança com a realização da Copa do Mundo em Manaus. A atenção ao turista deverá ser uma das principais preocupações. Durante a conversa com os jornalistas, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o vice-governador do estado, José Melo, e o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, comentaram os avanços alcançados pela capital na preparação para o Mundial. O vice-governador destacou a coordenação entre União, Estado e município e reforçou a importância de se receber bem os visitantes que virão assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Nós
temos não só o orgulho de sediar ser uma das sedes da Copa, mas temos convicção de que essa exposição dessa joia para o mundo trará com toda certeza benefícios muito grandes para o nosso povo, pela via, lá na frente, de um produto que pode ser tanto na área do turismo, mas pode ser também na área de atração de novas empresas para o nosso distrito industrial. José Melo também comentou o andamento das obras para a Copa. Não só a Arena da Amazônia, mas outras estruturas também devem ser entregues dentro do prazo. Pouquinha coisa para concluir, mas essa pouca coisa que falta está tudo dentro de um cronograma rígido, para que a gente possa ter os jogos antecipatórios que nós vamos ter aqui na data aprazada e possamos ter também os 2 centros de treinamentos também prontos para poder as seleções treinarem lá, e o resto das obras que precisa ser feita dos entornos, que são muito pouco, não só a Prefeitura de Manaus, como o nosso governo, estamos com o cronograma também em dia e com um sistema de controle muito rígido para que tudo aconteça no tempo e na hora, para que em abril nós possamos entregar essa estrutura toda à FIFA. Já o prefeito de Manaus acredita que a Copa do Mundo dará visibilidade ao estado, o que será importante para fomentar a indústria do turismo no Amazonas. Manaus, como subsede, tem todo o empenho do governador, do prefeito, das duas instâncias, de provar que ela, enquanto cidade, pode aspirar a desenvolver uma grande indústria do turismo de eventos. Se sediar uma Copa do Mundo com êxito, é capaz de sediar qualquer outro evento. E temos, então, os equipamentos agora que serão um legado efetivo da Copa do Mundo, os equipamentos que vão possibilitar que se chegue mais brilhantemente, mais rapidamente a esse objetivo. Ao ser questionado pelos jornalistas a respeito da mobilidade urbana na capital, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, afirmou que a equipe da organização internacional não encontrou problemas neste setor. Regarding the urban mobility, we have not touched this point during the meeting because we focus on the stadium and I would say the overlay and all the surrounding of the stadiums. But that's something where I've not received any bad or negative comment from my team, and as from Ricardo Trade or Ron Delmont, who are there working on a day-to-day on the organization of this World Cup in Brazil. So I consider that it was not part of the points I personally had to touch in my discussion with the Prefeito and the Vice-Governor. A discussão no Congresso Nacional a respeito da tipificação do crime de terrorismo também entrou na pauta da coletiva. Jerome Valk afirma que não acredita que o terrorismo seja uma preocupação para o governo brasileiro durante a Copa. I never had the feeling, having been working in many organizations or countries, that Brazil was a country where terrorism is a real issue. Where the fear to have terrorism acts during the World Cup was definitely on the top of the list. Security is on top of the list. Security when it's about the stadium, when it's about all the organization into the city and to secure not only the teams but the fans, the media, yourself, the officials, etc. So we are talking FIFA at a level which is the commitment from the Brazilian government, because it's an issue with the Brazilian government, about security when it's about the World Cup, but this kind of national legislation, which has nothing to do specifically with the World Cup, but it's more a national, as you say, legislation, it's something where FIFA has nothing to say. A Arena da Amazônia deve receber ao todo 4 jogos da Copa FIFA 2014. Manaus deve receber um grande fluxo de turistas, especialmente da Itália, Inglaterra, Estados Unidos e Suíça. E falando em Copa do Mundo, vamos às notícias do esporte. Tom Claro é quem traz os principais destaques do fim de semana. Nacional e São Raimundo fizeram um dos primeiros clássicos do Campeonato Amazonense de 2014, no estádio Gilbertão, em Manacapuru. O Leão da Vila Municipal não tomou conhecimento do tufão. Resultado, vitória de 3-0 do Nassa. O Princesa dos Solimões conquistou sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Amazonense 2014.
O Tubarão venceu o Iranduba por 2-0 no último sábado no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru, em partida válida pela 4ª rodada. Os gols da vitória foram marcados pelo meia Michel Parintins e o atacante Edinho Canutama. Com mais 3 pontos na tabela, o Princesa dos Solimões entrou na briga para chegar às semifinais do primeiro turno. O Tubarão do Norte é, provisoriamente, o 2º colocado do Grupo A. Já o Iranduba precisa vencer o Fast Manaus nas próximas rodadas se ainda quiser sonhar com a vaga na próxima fase. Outros resultados: Nacional Borbense 1, Penarol 1. Nacional e Princesa dos Solimões vão receber cada um R$ 160 mil por participação na primeira fase da Copa do Brasil. Já dá para aliviar despesas e os cofres dos 2 clubes agradecem. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, realizou uma visita a Ponta Negra, lugar onde será realizado o FanFest durante a Copa, e a Arena da Amazônia no último domingo. Acompanhado de autoridades, o secretário afirmou que a cidade já está em condições para receber os Jogos da Copa no próximo mês de junho. Em relação à Arena da Amazônia, o secretário foi só elogios ao estádio, que está 97% concluído. De acordo com informações da unidade gestora do projeto Copa, dentro de 15 a 20 dias será anunciada a data para a inauguração da Arena em Manaus. A gente vai ficando por aqui, mais esporte no nosso próximo encontro. No programa de hoje você vai conhecer o site da FIFA e pode ficar por dentro das últimas notícias sobre a Copa do Mundo, que vai ser realizada no Brasil em 2014. Conecte-se! Na página inicial, você acessa as principais notícias do futebol brasileiro e internacional, além de informações sobre os torneios masculinos e femininos, ranking mundial, e conhece tudo sobre a Federação Internacional de Futebol, FIFA, como a localização da sede, missão e presidente. Mas se o seu interesse é sobre a realização do maior evento de futebol do planeta, basta clicar em Copa do Mundo FIFA. Você será direcionado para uma página com fotos e vídeos sobre o evento. Ao clicar em Organização, você também conhece dicas de hospitalidade, acomodação e hotéis em todos os estados que serão subsedes da Copa. Há a possibilidade de consultar tarifas e fazer reservas através da página. Você também conhece a bola do jogo e suas principais características, o significado das cores e um pouco de sua aerodinâmica. Há também um link especial com a mascote dos jogos, com fotos, vídeos e informações curiosas sobre o animalzinho de estimação que representará o evento no país. Há também informações sobre o voluntariado, sustentabilidade e exibição dos jogos. Ao clicar em Destino, você tem informações sobre o Brasil, como economia, história e geografia. Há também um link para cada subsede, os estádios e cartazes de cada localidade. Já em Jogos, acesse os horários e locais de cada partida. Há um calendário em que você pode filtrar os jogos por equipes, grupos e estádios. Há links voltados para quem deseja conhecer os grupos, equipes e árbitros que participarão da Copa. Ao clicar em Ingressos, você fica por dentro das últimas notícias sobre o passaporte para os jogos, preços e partidas, compra de ingresso, transferência, revenda e estádios. No canto superior direito da tela, há a possibilidade de fazer o download de uma tabela com os horários e locais de todos os jogos. Se você quer comprar um dos itens que farão parte da Copa, basta acessar a loja virtual da FIFA. Estão à venda bolas, bonés, sacolas, bonecos e camisetas oficiais do evento. Quer conhecer um pouco mais? Basta acessar pt.fifa.com. Bola pra frente! Universidade do Estado do Amazonas inicia ano letivo com mais de 5.000 vagas ofertadas para 2014, além de 9 cursos novos que serão implementados na capital e no interior. Entre eles, tecnologia em construção naval e o de petróleo e gás. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, participou da solenidade.
Na ocasião, o parlamentar destacou o trabalho da Casa para o progresso da educação no Estado. O governador Omar Aziz abriu o ano letivo da Universidade do Estado do Amazonas, anunciando a autorização de um novo núcleo da instituição no município de Envira, localizado a 1.208 quilômetros em linha reta da capital. Os cursos ofertados serão voltados ao setor primário, com destaque para agricultura e pesca. Na ocasião, Omar Aziz destacou os avanços da UEA ao longo dos últimos 4 anos, tanto em seu processo de democratização quanto na construção da cidade universitária. Nós estamos construindo 18 núcleos da UEA no interior do Amazonas. E a coisa mais interessante que tem, eu cheguei num município como São Sebastião do Atumã, anunciei asfaltamento de todas as ruas e tinha uma multidão lá, o povo todo calado. Anunciei hospital, quando eu anunciei o núcleo da UEA, o ginásio veio abaixo. É impressionante. Você não precisa oferecer nada, mas se você disser que vai construir um núcleo da UEA, as pessoas veem aquilo, uma esperança de vida melhor. Em 2014, a UEA oferece 38 cursos regulares. Desses, 9 são inéditos, como o de tecnologia em construção naval e o de petróleo e gás. Representa a ampliação do conhecimento, oportunidade de emprego e renda, conforme o nosso governador Omar Aziz sempre preconiza, e, ao mesmo tempo, elevar a qualidade do ensino na nossa capital e no interior. E, ao mesmo tempo, permitir a reprodução desse conhecimento, com que mais alunos venham aos nossos cursos de pós-graduação, que nós possamos ampliar a pós-graduação e, com esse foco, a nossa população esteja melhor assistida pelos egressos da Universidade do Estado do Amazonas. A abertura do ano letivo da universidade contou também com a presença do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que veio a convite da UEA para fortalecer os trabalhos de mestrado e doutorado na instituição do Amazonas. Nós vamos usar as nossas possibilidades, a nossa experiência naquelas áreas onde a gente tem já uma expertise consolidada, para, junto com as ações, os professores daqui da UEA, poder implantar cursos cuja base de trabalho se apoia fortemente em trabalhos de pesquisa, um laboratório, que é, segundo a nossa visão, a forma de fixar os docentes, fixar os pesquisadores na região amazônica. O presidente da Assembleia destacou o papel do Parlamento Estadual nas leis que promovem o crescimento da educação no Estado. Vamos trabalhar sempre na Assembleia Legislativa para que cada vez mais essa universidade se fortaleça, cresça e dê aí a chance do amazonense, jovem amazonense, a ter uma educação de qualidade. Além dos cursos de graduação, a Universidade do Estado do Amazonas possui 100 cursos de pós-graduação lato sensu, 8 de mestrado e 5 de doutorado, alguns deles em rede, como parte do programa de educação à distância da instituição. E vamos à nossa agenda parlamentar. Dia 19. CPI da telefonia presidida pelo deputado Marcos Rota realiza reunião às 10 horas da manhã no mini plenário Bete Aziz. Deputado Marcelo Ramos promove reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico da região metropolitana de Manaus às 2 da tarde no mini plenário Bete Aziz. E ainda, deputado Sinésio Campos realiza reunião da Associação de Bandas e Fanfarras do Amazonas às 5 horas da tarde no mini plenário Cônego Azevedo. Dia 20. CPI da telefonia presidida pelo deputado Marcos Rota realiza reunião às 9 horas da manhã no mini plenário Bete Aziz. E mais, deputado Chico Preto, presidente da Comissão de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos, realiza coletiva de imprensa às 8h30 da manhã no mini plenário Natanael Bento Rodrigues. E veja agora o que foi destaque no Alian Notícias de hoje. Secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, visita Manaus e elogia avanço nas obras da Arena da Amazônia. Congresso Nacional avalia vetos da presidente Dilma Rousseff sobre projeto de lei que cria novos municípios no país. E na Assembleia Legislativa do Estado, deputado Tony Medeiros defendeu a aprovação da matéria. E ainda, deputado Adjunto Afonso integra a comissão da UNALI que pede maior celeridade na votação do projeto de lei que reduz dívidas de estados e municípios. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site www.ali.am.gov.br. Esta edição estará disponível no YouTube e no canal Alian. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã.